Então nós temos que sempre estar nos avaliando e tentando enxergar qual é o nosso pecado. Às vezes é difícil a gente aceitar que nós temos um erro, que nós temos uma tendência, né, para algum lado que é errado, de fazer algo, de falar algo. A gente deve estar se examinando, né, pedindo para o Espírito Santo nos ajudar a nos examinar, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, né? Então a gente pede ao Espírito Santo que nos ajude a fazer essa avaliação. É como se fosse um celular, né? Tem aquele aplicativo que vai identificar, tem aquele aplicativo que vai identificar onde está o vírus, né? E vai procurando até achar para eliminar do seu celular. Assim é nós, né? O Espírito Santo vai ser esse aplicativo que vai funcionar em você para identificar onde é que está o pecado em você, tá bom? Onde é que está a sua falha para que você venha pedir a misericórdia do Senhor para você mudar. Eu sei que você não vai mudar de um dia para a noite. Nós não somos assim, mas o Senhor vai trabalhando, mas é de glória em glória, né? O Senhor vai trabalhando em cada um de nós e a gente vai melhorando, né? Até chegar à perfeição que vai ser no céu, que o Senhor vai, né, até chegar um dia ao reino dos céus, até um dia nós alcançar a nossa salvação. E aí a gente seremos completos em Cristo Jesus, mas por enquanto a gente vai ter manchas e falhas que a gente tem que estar pedindo a misericórdia do Senhor para estar mudando. Gente, vou contar uma experiência para vocês que eu tive com relação a isso. Eu acredito que o mal, né, identificou, como eu falei, eu não gosto de estar falando o nome do inimigo, né? Vou falar o mal. Eu acredito que o mal, ele identificou, né, essa fragilidade em mim, de ser uma pessoa que gosta de ajudar, de agradar as pessoas, e começou a investir em cima disso, né? Porque ele vai estudar a nossa fragilidade. E aí, gente, um certo dia, era mais ou menos umas 6 horas... Não, a galinha. Era mais ou menos umas 6 horas da manhã. Não, galinha, por favor. Era mais ou menos umas 6 horas da manhã. E meu portão estava batendo. E tinha alguém batendo no meu portão muito forte. Gente, essa pessoa batia desesperadamente no meu portão. E eu dei um pulo da cama, sabe? Porque a gente já pensa que é a nossa família, que tá acontecendo alguma coisa, que alguém adoeceu, que alguém morreu, né? A gente pensa isso, porque a gente tá dormindo e uma pessoa 6 horas da manhã, e 6 horas da manhã alguém no seu portão batendo assim desesperadamente. E aí eu levantei e ainda bem assim. E para você ver como é a estratégia do inimigo, né? Assim como o inimigo fez com Eva, né? Eva estava distante do seu esposo naquele momento, né? Daquele problema todo, que ela foi lá e comeu o fruto, né? Que não era para comer. Ela estava sem o esposo dela. Se ela tivesse com Adão, eu acredito que se ela tivesse com Adão, as coisas poderiam ter sido diferentes, né? Mas ela estava só. E nesse dia, gente, eu estava só também. Meu esposo estava viajando. Meu esposo estava viajando nesse dia, eu estava só em casa. E eu fui receber essa moça e eu fui receber essa pessoa. Quando eu cheguei no portão, era uma moça da igreja, né? Não é da igreja que eu cuido, era de uma outra igreja. E ela chegou me pedindo ajuda. Ela falava, me ajuda, por favor. E eu falava, calma, o que você tem? O que aconteceu? Gente, eu não tenho muita intimidade com essa pessoa, mas ela chegou na minha casa, desesperada. E aí eu coloquei ela para sentar no sofá, pedi para ela se acalmar e para ela me explicar o que estava acontecendo. E ela falou, olha, é porque meu esposo é muito ciumento, altamente ciumento, e ele trabalha em uma outra cidade. E ele ciúma de todos os homens que chegam perto de mim, que se aproximam de mim. E ontem eu tive que fazer um trabalho, né, da universidade. E esse trabalho eu fiz na casa de um rapaz. E ontem meu esposo tentou me ligar e não conseguiu falar comigo. E eu tava na casa desse rapaz fazendo o trabalho. E ele tá desconfiando que eu tava na casa desse rapaz, que ele ciúma muito. E eu queria que você falasse. E ele disse... E naquele momento eu não sabia o que falar pra ele. De repente eu menti pra ele e falei que eu tava na sua casa. Gente, de 1 milhão de pessoas, assim, de um monte de pessoas dentro da minha cidade, ela me escolheu, sabe?
E eu quero que você confirme pra ele que eu tava aqui. Porque se você não confirmar, meu casamento tá acabado. Meu marido vai acabar com o nosso casamento. A gente vai separar, porque ele não perdoa se eu conversar com nenhum homem. Ele diz que não perdoa, que separa de mim. E desse homem principalmente, porque ele tem muita raiva desse rapaz. Então você tem que dizer que eu tava aqui com você, por favor. E começou a chorar, pedindo pra me ajudar ela. Gente, eu fiquei desesperada, porque nessa época, gente, eu tava com esse problema. Gente, porque ela me colocou numa situação tão difícil que eu não sabia o que fazer. E ela dizia, por favor, me ajuda, ele vai vir aqui hoje, ele vai chegar de viagem, a primeira casa que ele vai vir é aqui, ele já pegou seu número de telefone para ligar para você e vai vir aqui. E eu quero que você diga que eu estava aqui com você e que eu fiquei aqui fazendo trabalho com você. E naquele momento ela saiu da minha... E naquele momento eu olhei para ela e ela disse, eu vou me embora agora. E ela foi embora, eu fiquei sem palavras, eu fiquei em choque. E eu clamei a Deus, gente, naquela hora eu clamei a Deus, eu orei a Deus, eu pedi a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Eu pedi que aquele homem, eu pedi para Deus não permitir que aquele homem fosse na minha casa, porque eu não queria mentir, eu não queria pecar contra Deus, mas eu também não queria causar uma separação, assim como ela colocou para mim. E eu pedi a misericórdia do Senhor, e a palavra nos diz que Deus não nos dá um fardo, além do que a gente pode carregar, gente. Eu pedi a misericórdia do Senhor, porque eu não sabia realmente como resolver essa situação, porque eu estava naquele processo, ainda que eu falei para vocês, eu não sabia realmente como resolver isso. E eu clamei a Deus, eu orei muito a Deus, e para a glória do meu Deus, para a glória do meu Deus, gente, Deus não permitiu que aquele homem viesse na minha casa. Até hoje ele não foi na minha casa, graças a Deus já passou uns 2 anos. Graças a Deus já tem uns 2 anos, né, que isso aconteceu. Mas pra mim foi uma experiência muito difícil. Hoje em dia, gente, eu já tenho um amadurecimento e eu já falo pra pessoa, não me coloque nessa situação, porque eu não vou mentir, né? Mas naquela época eu não sabia realmente o que fazer. E isso é normal, nós somos humanos. Hoje em dia, gente, Deus me curou de muita coisa, porque quando quando muitas pessoas me chamam pra fazer determinadas coisas e eu não posso, eu já consigo falar que eu não vou fazer, que eu não posso. Quando uma pessoa chega na minha casa em um horário que eu não tô podendo atender, gente, que eu tô muito cansada, eu me levantava do jeito que eu tava, eu ia fazer, se fosse pra ir lá em outra cidade levar pessoas, se fosse pra fazer qualquer coisa, eu ia, sabe, morta de cansada, e a gente não pode ser assim também. Eu falava sim pra tudo, e hoje em dia eu já sei me posicionar e falar não. E eu tenho pedido isso pra Deus todos os dias. E eu tenho pedido isso pra Deus todos os dias porque eu preciso todos os dias disso. Porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que pensa muito no outro pra depois pensar em mim. E isso também não é muito bom. Meu esposo diz que eu sou muito boa, né? Minhas amigas também falam.